Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Pessoal, antes de começar o vídeo, vamos deixar aqui o gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom, recomendar para outras pessoas, porque às vezes acaba o vídeo e vocês acabam não deixando o gostei, e é muito importante. E veja se vocês também continuam inscritos, acione o sininho para receber notificações e mesmo que não as receba, venham aqui que tem vídeo toda semana, 2 vezes na semana. Vamos ao caso de hoje. Esse caso aconteceu em 2012 nos Estados Unidos, é o caso de Jéssica Freitas Almeida da Silva. Ela nasceu no Rio de Janeiro, na capital, e ela era filha única de João Vieira da Silva e Cristiana Freitas. Jéssica, ela era chamada de Pinguinho Cor-de-Rosa desde pequena por seus pais. Durante a infância, Jéssica frequentou a escola de artes e aos 12 anos já era capaz de pintar pinturas de alta complexidade. A Jéssica aprendeu a editar vídeos, também desenvolveu talento na concepção de álbuns de fotos, ela era muito dotada com tudo referente à arte. Segundo eu vi em algumas matérias, ela era até fluente em inglês, mas ela resolveu que ela queria continuar aprendendo mais do idioma nos Estados Unidos. Segundo dizem, ela aprendeu inglês sozinha, não posso precisar se isso é verdade ou não. Aos 13 anos, ela recebeu o primeiro prêmio em concurso nacional de desenho animado no Brasil, tendo a história em quadrinhos publicada por um famoso cartunista brasileiro. Durante a sua adolescência, a Jéssica trabalhou como professora substituta de dança e foi voluntária em uma creche cuidando de crianças especiais. A Jéssica, como eu falei, sonhava em vir para os Estados Unidos e a maneira que ela descobriu que poderia vir para os Estados Unidos seria através do programa de au pair para morar nos Estados Unidos. Au pair é uma jovem, que chega aqui nos Estados Unidos para trabalhar cuidando de alguma criança, mas geralmente essas pessoas podem ir à escola para continuar aprendendo inglês, só que elas não recebem o salário como receberia uma nanny. Elas recebem bem menos, mas também a carga horária delas não pode ser tão excessiva e elas são tratadas como membros da família. Então é um programa meio que de imersão também na cultura. Ela descobriu que poderia realizar esse sonho através de uma agência de au pair e ela achou que isso seria perfeito, então ela começou a procurar uma família americana, onde ela pudesse cuidar de criança e estar imersa na cultura americana ao mesmo tempo. E ela ficou muito empolgada com essa ideia. Os pais dela ficaram um pouco apreensivos, visto que ela nunca havia viajado sozinha, o inglês dela não era assim 100%, eu diria. Ela sabia o necessário, para trabalhar como au pair, e ela era muito jovem, só tinha 18 anos de idade, mas ela convenceu os pais que aqui teria um futuro melhor para ela aprender inglês, talvez tivesse sonhos de retornar ao país um dia, isso deve ter passado pela cabeça dela. E chegou o dia tão esperado, 13 de janeiro de 2010, a Jéssica, então, aos 18 anos, chegou nos Estados Unidos, em Great River, no estado de Nova York. Então, avançando aqui no tempo, ela já estava com 20 anos, então ela iria completar a maioridade no dia 27 de abril de 2012, e quando ela chegou aqui, gente, voltando aqui um pouquinho no tempo, ela cuidaria de 3 crianças, uma de 4, 7 e 11 anos, sendo que a mais nova das crianças era uma criança especial com alguma deficiência. E a Jéssica já sabia disso antes. A família que ela veio trabalhar eram pessoas de grandes posses financeiras. O pai das crianças é um empresário do ramo imobiliário. O programa da au pair, ele dura no máximo 2 anos. Mas ela se apaixonou pelos Estados Unidos e ela decidiu que ela queria continuar morando aqui. E ela decidiu que ela iria fazer uma faculdade nos Estados Unidos. E aí ela poderia mudar o visto dela de au pair para estudante. Em 2011, a Jéssica foi admitida para estudar no Suffolk Community College para estudar pedagogia e psicologia. Mas ao terminar o contrato dela como au pair, a família que ela trabalhava gostava muito dela. E eles acabaram oferecendo que ela então continuasse trabalhando para eles como nanny e com um salário bem maior. Ela ficou super feliz, ela já os conhecia há um tempo, conhecia as crianças, ela gostava do local. E o casal acabou até dando para ela um Honda Civic da família para ela usar, e eles aumentaram o salário dela na época de $400 por semana, ao invés dos 160 por semana, como recebiam as au pairs naquela época. Os pais da Jéssica, eles queriam ver a filha, eles sabiam que a filha ia continuar aqui por um tempo, então eles vieram até os Estados Unidos e eles ficaram até hospedados na casa da família onde ela trabalhava. Eles vieram, eles adoraram tudo, foram bem recebidos pela família onde ela trabalhava e após 10 dias eles foram embora. O pai dela disse, abre aspas, foram dias muito felizes e agradáveis ao lado de quem tanto amamos. Fizemos passeios, conversamos, tiramos fotos, nos abraçamos e fizemos muito plano juntos para a vinda dela ao Brasil, fecha aspas. Então, durante a estadia que eles estiveram aqui, eles viram como ela estava feliz, como ela estava relatando, como que ela gostava das crianças, da família, e ela
O pai dela disse que ela já estava aprendendo até o idioma francês. A Jéssica, ela sempre entrava em contato com os pais dela quase que diariamente, enviando mensagens ou chamando, mas para dizer como é que foi o dia a dia dela, como foi com as crianças. Eles sempre se viam por chamada de Skype. Aí no dia 29 de maio de 2012, a Jéssica ligou para os pais. Ela estava entusiasmada porque ela já havia pago o último semestre da faculdade. Os pais haviam mandado o dinheiro para ela, que ela disse que já tinha pago, e depois ela ligou outro dia para dizer que ela havia comprado também um livro que ela ia precisar na universidade, ou seja, ela estava cheia de planos. Tinha vários amigos, a vida dela estava ótima. Porém, aquele dia no Skype foi a última vez que a família falou com a Jéssica. Os pais não tiveram contato com ela no dia 30 e 31 de março. A família mandava mensagens e nada dela responder. Eles estavam bem preocupados. Dia 2 de abril de 2012, pela manhã, a mãe da Jéssica recebeu uma ligação informando que a filha foi encontrada sem vida dentro do próprio quarto. A mãe não acreditou que isso fosse verdade, mas sem vida? Como? O que aconteceu? Eu vi 2 matérias publicadas, uma dizendo que ela recebeu o telefonema do Itamaraty de Brasília e outra que ela recebeu o telefonema através da família. De qualquer forma, não altera, mas só elucidando aqui. A família tentou depois entrar em contato com a família dela para saber com detalhes o que ocorreu. Eles não falavam inglês nem nada, e com a ajuda de uma amiga, eles ligaram para conversar com o patrão dela, para saber o que estava acontecendo, e disse que ele simplesmente só dizia sinto muito, sinto muito. A família, então, acabou acionando, o consulado brasileiro nos Estados Unidos para ter acesso a uma tradutora. Então, uma ligação foi feita com uma tradutora e o pai da Jéssica, o John, o patrão dela, e um investigador de polícia americano. O pai da Jéssica disse que a Jéssica foi encontrada dentro do closet do seu quarto, sem vida, que ela estava com um cinto enrolado no pescoço e que a polícia disse que ela tirou a vida dela. O detetive perguntou se a Jéssica fazia uso de medicação ou se ela demonstrou sinais de que não estava bem. A família dela disse que a filha estava normal, animada com a faculdade, não tinha nenhum problema de saúde e não tomava nenhum tipo de medicação. Nos Estados Unidos, a polícia acabou informando a família que o corpo da Jéssica não apresentava sinais que alguém tivesse tirado a vida dela. Segundo eles, foi encontrado ali, como eu falei, um cinto no pescoço dela e ela havia pendurado esse cinto num cabideiro, então o corpo dela estava metade dentro do armário e metade para fora. A família dela disse que eles não tiveram acessos às informações em detalhes do que aconteceu com a filha deles. E ele disse que chegou ao ponto que o reconhecimento do corpo da filha dele foi feito através de uma foto. Os pais disseram também que nunca receberam informações de amigos ou da família que ela trabalhava, ou de qualquer outra pessoa que tivesse um relacionamento próximo com ela, que tivesse visto qualquer sinal de problema emocional ou depressão decorrentes, talvez de um estresse, alguma coisa assim. Eles nunca ouviram falar nada a respeito disso. Ela era uma jovem feliz e a família dela acredita que ela não tirou a vida dela. Algo chamou a atenção da família. O John, o patrão dela, ele deu 2 versões diferentes do que ocorreu à polícia. Primeiramente, ele disse que a Jéssica tinha saído de casa à noite, no dia 30, na sexta-feira, junto com uma amiga, e que ela tinha passado todos esses dias fora da casa. Mas isso é algo que não havia acontecido antes, e que ela voltou para casa somente no dia 1º. Já na segunda versão, ele disse que a Jéssica teria saído no dia 30 à noite com uma amiga, que ela perdeu o trem, que ela voltava para casa, que ela telefonou avisando que ela teria que esperar até o dia 31 para poder pegar o próximo trem. E ela retornou para casa no dia seguinte. Quando chegou, a família estava tomando café. Ela até conversou com a avó das crianças que estava lá. Ela tomou café e ela subiu para o quarto dela. Acontece que a Jéssica ela não trabalhava assim nos finais de semana, mas que ela passou o dia inteiro no quarto dela. Ela não desceu mais para comer, para mais nada. A família achou aquilo estranho, porque ela não desceu para nada. Então, ele mencionou que quando ele resolveu ir lá no quarto dela, com a mulher dele, pelo que eu vi, e eles foram até o quarto da Jéssica, bateram na porta e ela não respondeu. Então, eles arrombaram a porta e acharam o corpo dela na posição como eu falei. O quarto dela estava arrumado, nada parecia bagunçado. Ela teria, como eu falei, um cinto
para amarrar no seu pescoço. E a outra ponta, ela acabou amarrando ali no closet, por isso que o corpo dela estava metade fora, metade dentro, como eu falei antes. O casal disse que chamou a polícia imediatamente. Mas, para o pai da Jéssica, o John disse que ele ficou procurando pistas para saber o que ocorreu dentro do quarto. Algo que chama atenção com isso. Por quê? Uma vez que uma pessoa não está mais viva, aquele local é tratado como uma possível cena que precisa ser preservada. Como ele estava bisbilhotando o quarto procurando pistas, seja lá o que ele tivesse feito, ele poderia estar estragando completamente qualquer prova, assim comprometendo as investigações. De forma alguma, a família da Jéssica acreditou que ela tirou a própria vida, porque ela estava feliz. Ela decidiu ficar nos Estados Unidos porque ela amava esse país. Ela tinha acabado de pagar a faculdade, o semestre, como eu falei. Ela jamais demonstrou que estava infeliz. Havia comprado, como eu falei antes, livro do dia anterior, ou seja, ela não tinha motivos para encerrar com a vida dela. O pai da Jéssica veio aos Estados Unidos para buscar o corpo da filha, e o patrão da Jéssica se prontificou a pagar o ticket da mãe da Jéssica também, e ele sugeriu que o velório fosse feito nos Estados Unidos e o corpo dela fosse cremado nos Estados Unidos. Os pais dela não concordaram com isso, e o pai dela veio para buscar o corpo da filha. O pai da Jéssica foi até o local onde a filha foi encontrada sem vida, mas não pôde ter acesso às coisas da filha, visto que tudo era parte dali da investigação. Apenas 2 malas com alguns pertences foram entregues a ele. A família anfitriã já havia, pasmem, doado quase todos os pertences pessoais da Jéssica, sem a permissão da família, e chegaram até vender o laptop dela. Isso mesmo. Em 7 de abril de 2012, já no Brasil, o funeral da Jéssica ocorreu e contou com muitos amigos, familiares. Os pais não haviam ainda aberto as malas que ele tinha levado com os pertences da Jéssica, e só que quando eles abriram a mala, foi aí que eles acharam, estranho, que ele ficou sabendo depois, que o laptop, o notebook dela não estava na mala e outras coisas também. E quando o pai dela perguntou a respeito, cadê as coisas faltantes, o John disse que os pertences dela ele havia dado para a igreja. Não faz sentido. Por que ele faria isso? Por que ele não deu para o pai dela? Ele teria lido alguma coisa no computador dela que comprometeria e ele deu um fim no computador? Em 2013, a família da Jéssica conseguiu, através da justiça no Rio de Janeiro, uma autorização para exumar o corpo da filha. Os exames toxicológicos apontaram uma grande quantidade de uma medicação no fígado dela. Eu não posso falar o nome, vou escrever aqui na tela. Essa medicação é uma medicação utilizada em alguns antialérgicos e que pode causar uma sonolência. E essa medicação leva em média 5 dias para sair do corpo da pessoa. Mas essa medicação, após 1 ano e meio, a quantidade ainda foi encontrada no corpo dela, ou seja, era altíssima. Os peritos disseram que essa medicação, em quantidade alta, ela é usada nos casos que aí no Brasil chamam de o Boa Noite Cinderela. Eles dão isso para as pessoas apagarem. Uma amiga da Jéssica, Débora Brito, disse que a Jéssica contou para ela que o patrão dela, o John, a estava assediando. E todas as vezes que ela ia tomar banho, devia ser em outro andar, ele ficava esperando a Jéssica na escada para ela sair do banho e ir para o quarto dela para trocar de roupa. E que ele ficava batendo insistentemente na porta para ela abrir e conversar com ele enrolada numa toalha, mas ela nunca abria. Os peritos disseram que a Jéssica tinha um cachecol enrolado por cima do cinto em seu pescoço. Gente, isso é muito estranho. Você vai tirar a sua vida com cinto. Para que você precisa cobrir o cinto com cachecol? Os pais estavam certos que alguém deu uma quantidade excessiva daquele medicamento para ela e depois tirou a vida dela colocando-a dentro do closet, como eu falei. Ao receber as fotos enviadas pela polícia americana, os peritos brasileiros viram que não havia os sinais de sufocamento feito pelo cinto ao redor do pescoço da jovem, o que é estranho. A família recebeu mais de 50 fotos da polícia americana e o programa Domingo Espetacular decidiu reconstruir a cena do ocorrido com a Jéssica usando alguém da mesma altura e peso dela. A surpresa foi que os peritos concluíram primeiro que as roupas dentro do closet estavam arrumadas e, novamente, que não havia marcas no pescoço dela condizente que alguém havia tirado a vida dela. Na reconstrução, eles acreditam que alguém tirou a vida dela. Porque se ela tirou a própria vida, ela teria que haver marcas no pescoço. Essas marcas não existiam, então, possivelmente, ela foi
sufocada e colocada naquela posição. Eu não sei como que a perícia não pegou isso nos Estados Unidos. Os jornalistas brasileiros foram até os Estados Unidos na casa onde ela morava e o John os expulsou da propriedade. A polícia americana ficou sabendo das investigações feitas no Brasil, da exumação do corpo dela, mas disseram que eles não têm obrigação de investigar uma perícia internacional. Mas há um conflito com o que foi falado pelo Itamaraty. O Itamaraty disse à família da jovem que o laudo pericial feito no Brasil não atendiam às exigências da polícia americana, mas a família da Jéssica falou que eles foram pessoalmente no departamento que investigou o caso e eles disseram totalmente o contrário. A justiça americana falou para o Itamaraty que eles tinham 60 dias para pedir uma nova investigação do caso, mas o Itamaraty nunca pediu uma nova investigação para a reabertura do caso. Então, o caso nunca foi aberto. Como falei antes, a polícia americana alega que ela tirou a própria vida e que não há provas que alguém tirou a vida dela. Mas havia buscas no computador da família sobre métodos como tirar a própria vida. E a polícia achou que, nossa, era ela mesma tentando procurar saber. Gente, ela tinha um laptop próprio, um notebook. Para que ela ia usar o notebook da família? Não foi ela que usou. Com certeza foi o John. Não faz sentido. Por que ela ia fazer pesquisas como tirar a vida de alguém? Como tirar minha própria vida? Isso era o cara procurando. É terrível. A investigação toda foi um desastre. Gente, todos somos inocentes até que prove o contrário. Existem crimes que são circunstanciais às causas, não temos tantas provas materiais. Mas eu diria que há uma prova material. Não há nada, marca no pescoço dela que ela tirou a própria vida, o que leva a crer que alguém teria sufocado, talvez com um travesseiro, uma almofada, alguma coisa, e depois a colocou naquela posição. Por isso que não havia essas marcas de ligaduras no pescoço. E essa quantidade de remédio. Agora, duas coisas conflitantes. O Itamaraty disse que a justiça americana disse que não ia investigar mais porque a perícia brasileira não fez tudo como é feito pela perícia americana. Já a perícia americana, as autoridades americanas diziam o contrário, que eles estavam abertos para que fosse pedida uma nova investigação e novas provas mandadas e que teriam 60 dias para fazer isso. Ou seja, alguém está mentindo, ou o Itamaraty ou é a polícia americana. Fica difícil de dizer. Vou fazer aqui algumas considerações e depois vou falar um pouquinho mais do caso. Para você que está aí pensando em vir trabalhar com uma família, em primeiro lugar, eu diria a vocês, peça para ver as crianças e a casa inteira por dentro. Isso mesmo. Antes de viajar, confirme se existe tranca por dentro do seu quarto. Gente, isso é muito importante. Você vai dizer, mas eu vou perguntar isso para uma casa que eu vou trabalhar? Se eles forem pessoas honestas, eles vão achar que não tem nada demais. Você está tomando precauções para a sua segurança física. Agora, se a família já se doer, então você sai correndo que essa família não presta. Então, peça para ver a casa no total, para vocês saberem se está trancado e tal. Exija um quarto com banheiro, ou no máximo que você divida o banheiro com uma das crianças, jamais com o casal, ok? Outra coisa muito importante, antes de vir para os Estados Unidos, peçam o contato da au pair anterior e converse com a au pair anterior. Como era o trabalho dela, se havia algum problema entre ela e qualquer um membro ali da família, dos patrões. Se o casal se negar a dar o contato da au pair anterior, nem os considere como empregadores, porque certamente é uma roubada. Tenha escrito e bem determinados seus horários e dias de trabalho. Nós sabemos que a au pair vem para os Estados Unidos para ela continuar estudando. Ela não é uma pessoa que vai estar dentro de casa trabalhando 10, 12 horas limpando a casa como se fosse uma empregada. Tenha as datas das férias esclarecidas também com antecedências. Nas suas férias, você não tem obrigatoriedade de viajar com a família, nem se ele os convidar. Você vai e faz o que você quiser. Seu telefone deverá ser pago pelos empregadores e tenha isso bem discutido antes de trabalhar com a família. Muitas au pair conversam com a família a respeito sobre o uso de carro. A maior parte das famílias
permitem que a pessoa use o carro nos dias de folga, mas tudo isso tem que ser bem determinado antes de vocês chegarem aqui. Veja se onde você vai morar, se você não tem carro, se é um local que é perto de trens, ônibus ou metrô. Existem locais aqui que não passa um ônibus, um trem a quilômetros e quilômetros daqui. Então, tenha certeza onde você está morando. Se você não tiver um carro, que fica perto desses locais e tal. Não fique no desespero para achar a família certa em uma semana, em um mês. Por quê? Porque você tem que escolher com cuidado e eles precisam mais de você do que vocês deles. Por quê? Porque tem mais patrões procurando au pair do que au pair procurando famílias. Como eu falei, vir aos Estados Unidos como au pair é um meio de melhorar seu inglês, experimentar uma cultura diferente e que você possa fazer isso. A maioria das famílias tem câmeras dentro da casa. Então, gente, por favor, não fique pendurada no celular quando você está cuidando das crianças. Esteja atenta o tempo todo com a criança, aos seus cuidados. Se você fizer algo, deixar de fazer algo que venha a causar dano ou falecimento de uma criança, você responderá criminalmente. Por isso, então, principalmente em casas que têm piscinas, na hora do banho das crianças, não deixe crianças desatendidas dentro da banheira nem por um minuto e fica batendo papo no telefone. As au pairs, elas somente fazem coisas referentes às crianças, tá? Como lavar roupas da criança, limpar partes da casa usadas pela criança. Não é trabalho da au pair limpar a casa toda para a família, nem limpar quarto do casal, cozinhar para a família, lavar prato, passar roupa da família. Não, ela faz serviços referentes à criança. E claro, o que você limpa, que você sujou, você limpa. Muitas famílias têm um horário, que é o curfew, o horário para você chegar em casa. Então, deixa isso bem claro, porque eu já vi várias au pairs aqui chegando, vem aqui passear, mas está achando que isso aqui é mais um programa para conhecer amigos e sair na night do que de cuidar da criança, e chegando em casa 10, 11 da noite, ou até meia-noite. Gente, você tem uma criança para cuidar desde as 7 horas da manhã, então deixe para fazer esses horários assim nos seus dias de folga. Brincar com a criança é trabalho, né, da au pair, ajudar a criança com dever escolar, tudo isso faz parte da função de um au pair. Gente, jamais dê o endereço da casa onde você trabalha para suas amigas ou namorado. A casa onde você trabalha é parte da privacidade do casal. Se alguém vai te buscar no seu dia de folga para sair, você tem que pedir antes para a família se você pode dar o endereço daquela pessoa que vem te buscar para te levar em tal local, seja uma amiga, um amigo ou um namorado. Simplesmente, não, hoje é sábado e dia de folga, minha amiga vem me buscar e pronto. Não, gente, você precisa saber se a família autoriza que você dê o endereço. Isso não pertence a você, eles têm que decidir. Tem famílias que não quero que ninguém saiba onde você mora, então você vai marcar em outro local para se encontrar com esse pessoal. Tem até uma noção de uma au pair que eu li, vocês não acreditam. A família foi de férias a trabalho e ela estava trabalhando. Vocês não acreditam, ela levou o namorado junto, mas levou o namorado sem avisar a família. Claro que a família não gostou nada e ela postou vídeos cabeludos na internet contra a família. Você tem cabimento? Você está trabalhando, você viaja com a família a trabalho, porque é parte do trabalho. Você não está de férias, a família está. Você leva seu namorado junto? Vamos tomar conta disso, né? Use seu celular. Como eu falei antes, quando você não estiver cuidando das crianças. Isso principalmente que a sua atenção tem que ser dada para a criança. Então, esses são cuidados básicos aqui que eu só estou dando uma dica para você que quer ser au pair, está pensando em vir aqui. Primeira coisa, fale com a au pair anterior. Procure referências a respeito desta família. Eu diria que você tem que ficar um pouco mais atenta. Essas famílias, elas pagam para uma agência também. Então, essas agências já checaram se essas famílias têm um passado nebuloso ou não, mas todo cuidado deve ser redobrado. Você está vindo morar na casa de pessoas que você não conhece. E esse é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês. Na minha cabeça, eu acho que esse homem tirou a vida da Jéssica. Ele deve ter tentado qualquer coisa com ela lutou ou não quis, ou qualquer coisa aconteceu, e ela acabou perdendo a vida. Como essa medicação foi parar com essa dosagem tão alta no corpo dela, é difícil precisar, mas eu gostaria de ouvir de vocês.
Vocês acham que ela tirou a vida dela? Ou vocês acham que o John tem alguma coisa com isso? Esse é o caso de hoje. Se vocês acharem interessante, deixe o gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais.